Aqui, Tomás de Souza Alves, presidente da Corpetramp, fazer uso da tribuna livre para fazer explanação sobre a atual situação na prestação de serviços públicos, que devido às atuais e recorrentes dificuldades já se encontra no momento em parada técnica. Então, nesse momento, por até 10 minutos, convido o senhor Tomás de Souza Alves para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, colegas de trabalho, autoridades aqui presentes, boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer a esta casa pela oportunidade que está nos dando hoje de falar sobre um assunto que, ao meu ver, é de extrema importância para esta cidade. Um assunto que já deveria ter sido tratado bem antes, né, por esta casa. Mas eu sou grato a cada vereador, a cada vereadora que aqui estão. A vereadora Fátima Carmino, que foi quem fez esse convite para que eu pudesse estar aqui hoje. Muito obrigado. E nós que fazemos o transporte de Parnaíba, infelizmente, passamos por uma situação difícil, porque ao longo desses 28 anos que nós estamos trabalhando em Parnaíba, infelizmente, a gente não tem sido acolhido pelo poder público de forma coerente, digamos assim. Por quê? Porque esse espaço de tempo que nós estamos trabalhando no transporte coletivo, 28 anos, pouquíssimas as vezes fomos chamados pelo Poder Executivo para que a gente pudesse conversar a respeito deste assunto, que é um serviço essencial para a população de Parnaíba. Então, eu vejo que hoje é um dia que vai ficar na nossa mente, no nosso coração, pela atenção que essa casa está dando hoje a este assunto. E este assunto, creio eu, que não demora muito para ser solucionado. Por quê? Porque é uma cidade de quase 200 mil habitantes, a segunda maior cidade do Piauí, não pode simplesmente ser esquecida no que diz respeito ao transporte coletivo. E ela hoje está sendo esquecida. Por quê? Porque esse povo que estão trabalhando, nós que fazemos o transporte, nós não estamos sendo tratados de forma que a gente consiga melhorar o sistema de transporte para a população dessa cidade. Então, essa população que hoje usufrui, que hoje anda no transporte, ela precisa ser respeitada, ela precisa desse transporte, e nós que fazemos o transporte necessitamos deste espaço, necessitamos de vocês, para que a gente possa juntos chegar a um consenso nessa problemática toda. E qual é a problemática, Tomás? Qual é a problemática? A problemática é que nós chegamos depois da pandemia, houve muitas alternativas de outros tipos de transporte, e é bom que se diga, transportes que não são legitimados pelo município, né? Não são reconhecidos, legitimados pelo município, e o transporte coletivo hoje, ele tem hoje uma disputa que não é justa. Por quê? Porque o povo que faz o transporte hoje, ele tem a responsabilidade de trabalhar com horário, e a responsabilidade de trabalhar com itinerário, e tem a responsabilidade de carregar
todas as pessoas que têm direito à gratuidade. Então, quem faz um outro tipo de transporte não tem essa responsabilidade de itinerário, de horário, de carregar esse povo que tem o direito de andar gratuitamente. Nós não podemos mais continuar dessa forma, infelizmente. Com as oportunidades financeiras que o povo tem hoje, as oportunidades de adquirir outro tipo de transporte, então diminuiu consideravelmente o fluxo de passageiros desses carros, quem paga, e aí sobrou a gratuidade. E nós vivemos em um país, num estado, numa cidade, graças a Deus, que envelhece, né? Nós damos graças a Deus que é um país, uma cidade, um estado que envelhece, e nós não podemos tirar o direito desse povo para andar nos carros. É uma lei, e aí, infelizmente, a gente não pode tirar. Mas também nós não podemos mais carregar essa responsabilidade sozinho nas costas. Não podemos mais. Então, hoje, a média é quase 50% do usuário, das pessoas que andam nesse transporte, eles usam o transporte gratuitamente. Não é justo que hoje a gente carregue essa quantidade de gente sem pagar as passagens. Por quê, Tomás? Porque hoje nós não temos quem nos dê um litro de óleo, não temos quem remende um pneu de graça, nós não temos quem aperte uma polca de um parafuso de graça, tudo é pago. E onde se tira que não se bota, meu amigo, não tem jeito, se acaba. Nós estamos na segunda maior cidade do Piauí, e hoje, infelizmente, não pela vontade desses povos que estão aí, não pela vontade do povo que estão fazendo o transporte, mas, infelizmente, pela falta de viabilidade econômica, nós não temos transporte no sábado à tarde, nós não temos transporte sábado à noite, nós não temos transporte domingo, nós não temos transporte nos finais de semana, de maneira alguma, nos feriados nós não temos transporte. Cadê, professora, os alunos que estudam à noite, que dependem do transporte coletivo? Nós não temos mais transporte coletivo durante a noite, porque não temos viabilidade econômica para trabalhar. E esse povo que está aí, esse povo que faz o transporte, eles querem fazer o transporte. Eles precisam fazer o transporte. Porque são pessoas que não sabem fazer muita coisa, a não ser dirigir. Essas pessoas têm família para sustentar, essas pessoas têm compromisso financeiro e acreditam nesse trabalho. É como as pessoas que dependem do transporte. As pessoas saem de casa na certeza de que vão pegar um carro. As pessoas dependem hoje desse transporte. Estão pagando caro à noite, estão pagando caro nos finais de semana, por falta de diálogo, por falta de uma conversa madura, para que a gente possa chegar a um consenso. Então, nós não podemos mais, de maneira alguma, continuar da forma que nós estamos. E aqui, eu quero deixar aqui a minha reivindicação ao poder público, que a gente possa sentar, que a gente possa discutir um projeto sustentável, porque esse povo quer, precisa e vai, se der condições, para trabalhar. É necessário que a gente sente e diga, vamos fazer dessa forma, se não der, mas a gente muda e a gente faz. Ora, um dia desse eu conversando com o Batista, e o Batista foi coerente em dizer para mim, Tomás, eu não tenho coragem de pedir a vocês para ir lá no chafariz, porque eu sei que vocês não têm condição financeira, mas eu sei também que o povo de lá precisa. Como vocês são conhecedores, todos vocês são conhecedores aqui, conhecem Parnaíba melhor do que eu, conhecem a necessidade do povo melhor do que eu, sabe que o povo precisa desse transporte. Vocês são sabedores disso. Então está mais do que na hora da gente sentar com responsabilidade e encontrar uma solução para essa problemática. O que não pode é deixar esse povo desempregado e a população a mercê de um transporte. Se nós temos pessoas que querem trabalhar, se nós temos carros, e os nossos carros, aqui é bom que se diga, os nossos carros talvez não seja
o carro melhor de ano, mas são carros conservados. E a última conversa que eu tive com o senhor prefeito, eu disse para ele que o meu medo era desses carros começarem a quebrar no meio da rua. Porque quando o Ronaldo foi secretário de transporte, que ele assumiu, os carros estavam tudo quebrando, no meio da rua era uma bagunça. Ronaldo chamou e disse: Tomás, nós vamos ter que parar, nós vamos ter que ajeitar, mas isso não pode continuar dessa forma. E encontramos uma alternativa, encontramos uma maneira, e nós demos manutenção nesses carros, e os carros funcionaram. Então, não é justo, de hipótese alguma, que a gente fique nesse lenga-lenga, trabalha hoje, trabalha amanhã, para hoje, não para amanhã, vai para a rádio. Gente, quer dizer, eu acho que está mais do que na hora de a gente parar com isso e a gente sentar, conversar e chegar a um consenso. Eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida, quem queira fazer alguma pergunta, e se precisarem de uma resposta minha, eu estou aqui, tá certo? A minha reivindicação fica aqui, o meu agradecimento, senhor presidente, fica aqui, o meu agradecimento a todos vocês, muito obrigado por ceder esse espaço para que a gente pudesse aqui esclarecer um pouco, falar um pouco desse assunto de extrema importância, ao meu ver, nesta casa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem, fique à vontade. Com a palavra, a vereadora Fátima Carmino, que é a autora do requerimento. Boa noite. Fico aqui muito satisfeita de ver aqui todo o pessoal da cooperativa dando apoio. E assim, pessoal, é muito importante a presença de vocês aqui hoje. Por quê? E por que eu fiz essa proposição? Essa proposição não foi a pedido da cooperativa, não. Foi iniciativa minha, quando eu recebi a informação de que o transporte público de Parnaíba estava parado. E é claro que todo mundo se preocupa com isso, a gente sabe que é um serviço essencial. Então, não pode deixar que a coisa cresça, o problema cresça. É algo que já vinha acontecendo, que é esse problema. E a gente sabe que isso também, já, apesar de ser um pouco antigo, mas a pandemia agravou. A pandemia agravou a situação. Muito bem. E aqui, apesar de a gente não termos, né, uma proposta federal para o caso, cabe a nós, enquanto cidade de Parnaíba, e aqui nós temos, aqui, enquanto vereadores, a obrigação de versar sobre o assunto, porque é para o bem público. E do jeito que a coisa está, realmente ficou difícil. Então, eu vejo que está aqui a representação da cooperativa, falando, explicando, mostrando para a população o que está acontecendo realmente, porque o usuário, ele vai criticar somente a cooperativa, não é? Porque ele não tem conhecimento de tudo. Porque se ele estivesse no lugar de um pai de família que precisa sustentar a sua família e não está conseguindo recurso suficiente, ele entenderia. E é por isso que vocês foram aqui chamados, para que pudessem explicar essa situação, colocar o seu ponto de vista. Eu sei, porque já conversei com o José Rodrigues, e ele me informou que a prefeitura tem dado atenção, mas não tem dado toda a atenção. Veja só a diferença, pessoal. Dar atenção esporadicamente não é suficiente para o problema grande que é. O secretário de Transporte já recebeu, já conversou mais de 2 vezes, estão em conversação. Mas, enquanto isso, o problema se agrava. E eu penso que a gente não pode mais perdurar essa questão. Então, vejo que tem essa importância muito grande. Quero também dizer aqui, pessoal, que essa questão de transporte, transporte público urbano, desde 2015, por lei, entrou no rol dos direitos sociais. É obrigatório. Entrou no rol dos direitos sociais. Significa que tem que ter política pública para isso, tem que ter recurso para isso. Então, não tem desculpa. Desde 2015, pessoal, estamos conversando hoje em 2026, um problema aqui na nossa cidade sobre isso. Mas, já que não foi resolvido antes, vamos conversar agora, né? Então, assim, esse é o motivo de estarmos aqui em conversação. Penso que, futuramente, se precisar de fazer uma audiência, a gente faz, sem problema nenhum. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que dar espaço para a própria prefeitura tentar resolver o problema que é de obrigação dela. Nós aqui é de dar apoio. Eu, vereador, e nenhum colega meu, e nenhuma colega minha aqui da Câmara, pode fazer um projeto e determinar as coisas juntamente com a cooperativa.
Só o prefeito tem esse poder. Então, a gente tem que dar um espaço para que o prefeito tente resolver. E é o que a gente quer. Se a coisa não andar, a gente vai partindo para outros mecanismos via Câmara para que a coisa aconteça. Recentemente saiu um estudo da associação ANTE, Associação Nacional de Empresas de Transporte Público Urbano. Nesse estudo tem dados de que já no nosso país, 170 cidades, eu quero dizer que ainda não é muito, porque são mais de 500 municípios que tem o Brasil, mas 170 cidades já estão com essa experiência de transporte público gratuito, total ou parcial. Quanto maior a população, menos é a gratuidade total. Mas 170 cidades já estão com essa experiência. Então, já a coisa já começou a crescer. Isso é importante. E, atualmente, também, a pedido do presidente Lula, o Ministério da Fazenda já está fazendo um estudo para ver a viabilidade de implantação de um programa nacional de transporte público urbano. Por que isso é importante, não é, pessoal? Porque, com isso, vai vir recurso para o município, vai facilitar o trabalho dos prefeitos de implantar o serviço de gratuidade, ou parcial, ou total, dependendo da condição de cada prefeitura. Porque não é só a população que decide isso. Nós somos aqui um pouco mais de 162 mil habitantes, atualmente, pelo último censo, mas, de repente, a gente talvez tenha aqui umas despesas que a gente desconheça, que está aí, uma dívida que a prefeitura paga, de gestões anteriores, ninguém sabe. Essa situação, ela é muito do executivo, que precisaria informar. Então, a gente não sabe até que ponto seria, como seria nessa realidade. É preciso estudo técnico e é preciso, lógico, que a prefeitura seja transparente. Seja transparente. A prefeitura se explique aqui para nós, vereadores, para a empresa, da real situação. Eu fiz recentemente também um requerimento e foi aprovado por todos os colegas aqui da casa para que o secretário de Transporte venha para a Câmara, foi uma convocação, não é um convite, pelo regimento, ele é obrigado a vir prestar informações, e as informações que nós queremos não é apenas com relação à cooperativa, mas a cooperativa entrou nas pautas. Como é que vai ser a situação da cooperativa, que hoje é a entidade que está prestando serviço de transporte público urbano? Mas também problemas de trânsito, de sinalização, muita morte acontecendo, muito acidente, não tem campanha de trânsito. Tudo isso aí, para isso ele foi chamado. Não para que pessoas do contrário digam, para que a vereadora Sabatini, de forma alguma. Eu quero é ver o bem do povo. Eu quero é que as pessoas possam ter a satisfação de andar no transporte de qualidade. Não é? E a gente sabe também que os direitos sociais hoje, tem muita gente com meia passagem, com passagem inteira, e tudo isso foi crescendo, pessoal. Foi crescendo, mas o problema, a solução do problema não acompanhou. Então, aqui, nesses dados atuais, nós temos aqui algumas coisas também, que quando acontece o problema do transporte gratuito, também tem umas falhas. Eu quero antecipar aqui na minha fala, antes de dizer parte desses problemas, que essas falhas são resolvíveis. São resolvíveis diretamente com a empresa. Uma dessas falhas é a falta de dados básicos sobre a oferta, demanda e custos. A outra é quedas de viagens após picos iniciais, resolução de frota para conter despesas, redução de frota para conter despesas, insatisfação onde o serviço gratuito é precário. Porque a gente também escuta a população e elas reclamam também da forma que o serviço é prestado. E isso precisa também ser revisto, porque a cooperativa tem a capacidade de não apenas empregar, mas de também fazer a formação das pessoas que estão fazendo a prestação de serviço. E isso é resolvível. Mas penso que, antes disso, a gente precisa primeiro, com a prefeitura, resolver essa questão, não é? Então, é mais ou menos isso aqui que eu quero colocar, dizer da minha satisfação de poder contribuir, pedir desculpa por não fazer além disso, porque eu sou limitada
apenas ao trabalho legislativo. Minha força de vontade é grande, porque eu sempre me coloco, como muitas pessoas fazem isso, todo mundo que tem uma sensibilidade, tem uma fé, se coloca no lugar do outro. E como toda pessoa de fé, eu também me coloco no lugar do outro. Hoje eu tenho um carro para andar, né? Mas eu tenho a obrigação como vereador de tratar do assunto, porque se eu tenho um carro para andar, mas nem todo mundo tem. E até penso, pessoal, que esse problema resolvido e bem resolvido, não vai melhorar apenas isso. Vai melhorar também para a qualidade das questões ambientais. Nós vamos ter menos dióxido de carbono no ambiente, nós vamos ter menos problema de trânsito, nós vamos ter menos problema de acidente, nós vamos minimizar os vários problemas do trânsito que nós temos hoje. Então, vejam que não é uma coisa apenas da cooperativa. É um bem que vai chegar para a cidade como um todo. E até penso que muitas pessoas guardariam o seu carro e andariam nele, com um sistema bem equipado, funcionando direitinho, nos horários regulares, atendendo todo mundo. E isso é muito importante, porque está além disso, pessoal, está além de um núcleo cooperativa. Está além disso, está na cidade como um todo, o benefício que será esse problema sendo resolvido, né? Então, assim, lembrar também que tem uma lei, que é a 12.587 de 2012, pessoal, 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a gente precisa olhar para essas leis e começar a colocar em prática. Porque se tem essa lei e já entrou no rol dos direitos sociais em 2015, e até agora estamos falando bem aqui na Câmara Municipal, de uma cooperativa que está prestes a não funcionar porque não tem mais como, porque uma coisa é você trabalha para ganhar o seu salário, você não pode trabalhar e custear as despesas dos outros. E a competência da prefeitura. Então, eu aqui que deixo minha fala, que o secretário de infraestrutura, aliás, de transporte, venha logo com essa cidade, o presidente aí é o responsável de enviar o ofício para a prefeitura convocando o secretário. Eu não defini data, porque o secretário tem os compromissos dele, logicamente, ele tem que definir uma data também possível para ele. E nós queremos que ele aqui venha prestar informações para a população, não é para mim. Eu apenas faço parte da população. Mas, independente da população, eu tenho uma coisa diferente dela, é a obrigação de trabalhar por ela. Que aqui me coloca à disposição, tá certo? Espero que o secretário venha logo e que dizer para a cooperativa que podem contar sempre aqui com o meu apoio para que o problema seja resolvido. Muito obrigada. Pela liderança do partido, senhor presidente. Presidente, só um instantinho, vereador. Senhor presidente. Eu esqueci de pedir, eu sei que pelo regimento o proponente fala, mas dada a importância do assunto e a relevância, eu peço que o presidente permita que qualquer vereador possa se pronunciar, dando o seu parecer, a sua contribuição,